Voltamos, estamos aqui para continuar o papo, que a gente tem muita coisa para falar ainda. Estamos de volta. Cadê a Sandrinha? Oi! Estamos de volta. Vamos continuar conversando com a Sandrinha. Estamos falando do Rei Nature. Que ela voltou aqui. Deixa eu chamar logo ela para a gente continuar conversando, né? Deixa eu me ver aqui. Passa muito rápido, pessoas. Passa muito rápido. Esperar aqui, Sandrinha nos atender e a gente continua conversando. Aê, voltamos. Voltamos. Passa muito rápido, né, gente? Nossa, demais. A gente nem falou nada. É que a gente fala pra caramba também, né? A gente não falou quase nada. Talvez seja esse problema, né? Né? Falar é tão bom, né? Já ficou salva a primeira parte, que se não tiver assistido, pode assistir depois, aí no link da editora. Sandrinha, a gente estava falando a respeito da questão que você representa tão bem, a sororidade, né, ali numa época medieval. E que no livro 2, pessoas que você leram, a gente chora. A gente chora no livro 2. Pronto, já contei pra vocês. Porque há um certo apego com os personagens. E você cria uma conexão tão boa ali, de personagens que deveriam ser inimigas e não são, que você fala, poxa, por quê? Por quê? Foi assim que aconteceu. Quando vocês começarem a ler o 2, que vai chegar aí brevemente para todo mundo, me entenderão, por enquanto vamos deixar em off, né? E aí... Travou, não escutei a última parte que você falou, travou. A última parte que eu falei? Então, eu falei para as pessoas que quando o livro chegar até elas, o livro 2, elas vão entender o que eu estou falando. Agora tem que deixar em off, não posso dar spoiler, né? Senão, o povo já não quer spoiler do 1, né? O povo já não quer spoiler do 1, só dá spoiler do 2. Mas, assim, eu preciso elogiar a maneira que você colocou essas duas... Vou dizer, pessoas, são duas mulheres que deveriam ser inimigas e que elas não são. E, sabe, você lê isso num livro medieval, você tirar uma lição de que a gente precisa hoje... a Gabi colocou, vou ler esse livro, tem que ler, Gabi. A gente vive numa sociedade... Ontem até assisti a live das meninas falando sobre relacionamento abusivo. A gente vive numa sociedade que romantiza tudo, né? Que as pessoas acham tão bonitinho, né? Deixa eu me ver aqui. Sandrinha? Consegue me ver? Travou, Tiana, travou. Da onde você ouviu, Sandra? Você tá travada. Deixa eu vir para um lugar que funciona. Você tá... eu não entendi a última parte do que você falou aí, se você perguntou alguma coisa. A Gabi falou que tá travando também. Agora, estão me vendo direitinho? Ainda não, continua travado. Meu Deus! Gente, eu estou aqui, ó! Não estão me vendo? Eu tô ouvindo a sua voz só agora, tá travado. Eu aqui me mexendo que nem uma doida, tá me vendo. Tô travada. Tá travada. Espera que eu vou... Espera só um pouquinho. Tava tão bom, né? Não sei porquê. Você consegue me escutar? Sim, tô te ouvindo. Então eu vou continuar falando, hora de trava. Tá. Então, eu falei assim, que a gente vive num momento atual em que as pessoas acham
tão comum, tão normal, e até romantizam a questão de duas mulheres brigarem por um homem, delas perderem a sua dignidade por causa de um relacionamento. E você vem nos ensinar lá no Rei Nature o tamanho assim, a valorização de uma mulher, ela se colocar ali no lugar da outra e elas se tornarem amigas, elas crescerem por causa disso, sabe? Elas jamais colocarem esse homem no pedestal, mas elas se valorizarem o tempo todo. E isso é de uma grandiosidade, de um ensinamento para o momento que a gente está vivendo, que, poxa, por que não escrevem isso? Por que não ensinam isso? Que eu só posso te aplaudir. Vou conseguir colocar isso lá num livro de época, sabe? É muito maravilhoso. Ai, obrigada, Aninha. Isso que você falou é muito importante, essa sororidade que falta, sabe? E mais companheirismo entre as mulheres. A gente falou um pouquinho já sobre feminismo e tudo mais, e eu acho que, assim, é muito complicado isso, porque as mulheres não se apoiam, são poucas as mulheres que se apoiam, que nem a gente, por exemplo, nós temos um grupo de escritoras que se apoiam, né? Poucas pessoas conhecem, mas nós temos um grupo muito legal de escritoras, mulheres que se apoiam, que se entendem, porque a maioria são mães, donas de casa e vão ali, né? Tentando conciliar trabalho com filhos e tudo mais. E a gente consegue se apoiar, mas isso é muito raro, a gente sabe que é muito raro entre as mulheres ter esse apoio, que é muito mais fácil uma mulher criticar a outra, porque acha que a outra é feia, que a outra é gorda, que a outra tem isso, que a outra tem aquilo, a outra não tem isso, não tem aquilo, que parece perfeito, né, para o que todo mundo acha que é perfeito, e não é, não necessariamente é. Então, eu quis colocar isso, foi meio que proposital mesmo, eu quis colocar. Eu confesso que a princípio eu pensei meio que aquela coisa de clichê, né, das coisas que a gente está acostumada a ver, que a gente está acostumada a ler. Eu confesso que a princípio eu pensei em colocar entre elas. Mas eu parei assim e falei, não, quer saber, não vai ter inimizade nenhuma, elas vão ser amigas. Tem muita gente que não acredita nessa amizade, sabe? Tem muita gente que não acredita. É verdadeira, gente. Tem muita gente que não acredita, que não gosta da outra personagem, que é amiga, que acha que ela é falsa, tudo mais. E assim, mas eu quis colocar essa amizade, não só entre as duas, entre outras mulheres que surgem também no livro, exatamente para mostrar isso, que é possível. Naquela época, como agora, também não era tão possível, né? Você vê como nós não evoluímos tanto, infelizmente. Mas eu quis colocar isso meio que como um chacoalhão, assim, gente, vamos se valorizar mais, vamos se apoiar mais, vamos ser amigas de verdade, entendeu? Não uma querendo passar a perna na outra. Isso deve existir não só entre as mulheres, claro, com todo mundo, né? Com todos nós como seres humanos, mas entre nós mulheres eu sinto muita falta disso. Eu já tive muitos problemas com amigas que não eram amigas, que pareciam amigas e não eram. Acho que todo mundo teve, né? Até por isso, por eu ter esse sentimento comigo, de eu querer apoiar e de eu querer ter esse apoio e muitas vezes não ter. Então é muito difícil isso. Aquilo que a gente falou de maturidade. Hoje em dia eu tenho maturidade para enxergar muita coisa que eu não enxergava antes. Mas, infelizmente, não são todas as pessoas que têm isso. Eu fico muito feliz que isso mexeu com você, que isso te causou essa coisa de, né, poxa, se Deus parabéns, só tem a agradecer. Pois é, gente. Algumas pessoas não entenderam. Coisa boa. Algumas pessoas não entenderam quando eu falei, poxa, gente, o Rei Nature foi minha ressaca literária de 2019. Poxa, como assim? Pessoas... Não é que eu queria ficar presa lá na época medieval, mas os assuntos, o que eu aprendi com esse livro, falava, poxa, eu quero ficar ali, sabe? Eu queria que isso fosse real, que tivesse aqui, que tivesse ao nosso alcance.
Mas E por isso causa das situações, assim, né? Sim, sim. Porque a gente vive num mundo em que a gente tem acesso a tanta coisa, e principalmente a gente tem acesso à informação, e, poxa, a gente faz o que com isso? Então, Usa esse é o problema, né? A pro gente tem mal, muito né? acesso, a gente tem acesso a muitas coisas que a gente não sabe usar. Eu falo a gente, porque assim, nós ainda somos privilegiados de termos, né, essa coisa de um pouco mais de cultura. Mas mesmo assim, mesmo nós sendo privilegiados por termos acesso a um pouco mais de cultura, por termos a mente um pouco mais aberta, mesmo assim a gente não consegue aproveitar tudo. Imagina pessoas, então, que não abrem a mente para isso, né? Então, eu acho Já que estou, a literatura pode causar isso também, né? A já literatura estou me pode causar vendo. esse chacoalhão. Sim, agora tá bom. Tô te vendo, tô te ouvindo. E assim, outra coisa que o Renaturi me ensinou, né? Já passamos do horário mesmo, posso falar agora, né, Sandrinha? Vamos falar, pode. Vamos Outra lá. coisa que o Renaturi me ensinou é que ele é um livro muito mais sobre amizade do que sobre amor. O Uhum, 2 comprova sim, muito mais isso, sim. né? Até onde tenho lido no 2, que inclusive. Quero mais capítulos, Sandrinha. Tô aqui cobrando de novo. Ai, até sexta-feira vem mais, pode deixar. Chega mais. Isso não é que eu não gosto, gente, de ler livros de romances de amor e tal. Não é que eu não gosto. Mas quando o assunto é amizade, tratado na literatura, muitas vezes fica uma coisa superficial, que às vezes, como você falou, não acreditam que elas são amigas, acham que é falsa e tal. E tem muito isso na literatura de você achar, poxa, principalmente em livros que são trilogia e tal, poxa, mais uma hora vai acontecer alguma coisa, a pessoa já fica ali com a pulga atrás da orelha. Mais uma hora tem um negócio aí, isso não pode ser real. E assim, eu tenho visto no Renature, até onde li, que a amizade ela tem se fortalecido, tem passado de geração em geração. E através desse ciclo de amizade é que tem sido possível abordar tantos outros temas, como a questão da... agora eu esqueci a palavra, gente. Tolerância, da tolerância religiosa, que vai tratar muito no livro 2, né? Sim, sim. Ou seja, gente, não é um romance medieval que você vai estar falando ali de só vai ser guerras sangrentas, não, meu povo. Também tem. Mas não é só isso. O que está nas entrelinhas de Reinature é muito valioso, acreditem. Se você ainda não leu esse livro, leia. Só leia. E aí, Eu fico muito feliz. o que eu consigo ver nisso é a identidade da autora impressa nesse livro, sabe? Porque... cadê Gabi? Gabi não tá mais aqui. A gente conversava dia desses, Gabi me falando assim, que tinha vontade de escrever um livro cristão e tal, mas não ia escrever um livro cristão. Porque não é o livro que tem que ser cristão, é o autor que tem que ser cristão. Então, assim, o livro, ele é um romance medieval. Mas o que está nele é o que acredita a autora. E isso está muito ali explícito. Qualquer pessoa que lê Reinature vai entender isso. Pode ter certeza. E isso eu posso elogiar, tu sabe que eu amo esse livro, que eu já emprestei ele, já, né? Ele mora lá em casa, o meu autografado, viu, gente? Maravilhoso. Viajado, foi pra Bienal, pra Sandrinha autografar e veio aqui pra casa. Né? O seu eu mandei de lá da Bienal, eu autografei lá e falei para a editora, manda para a Aninha, que ela já comprou e ela tá esperando dela autografado. Pois é. Chupa, sociedade, o meu autografado. Foi. Então, assim... eu fico muito feliz. Sinceramente, eu espero muita coisa do livro 2, do livro 3, quando você me disse que o 3 é uma volta ali, um flashback. Nossa, já tô ansiosa. Ai, meu Deus, eu vou começar a escrever. Deixa eu só terminar a revisão e preparar. Expectativas foram criadas. Não, esse ano ele já começa a escrever para ver se não demora tanto quanto foi o 2, né? Mas então, eu fico muito feliz, Aninha, de ouvir você falar essas coisas. E assim, eu
é aquela coisa que a gente tem, né, que o escritor tem de objetivo alcançado, porque é exatamente isso que eu queria passar, que eu queria transmitir. Você falou sobre questões religiosas. Eu tive que abordar no livro questões religiosas, porque aquela época era tudo muito movido, né, a questões religiosas, a gente sabe disso, principalmente pela igreja, e é um assunto muito difícil de abordar, né, abordar toda a, como que eu posso dizer, todo o poder que a igreja, no caso a igreja católica, tinha na época. E ao mesmo tempo, assim, eu quis abordar de um jeito que não ferisse nada, não ferisse a religião de ninguém, entendeu? São fatos, né? Contra fatos, né? Como diz o ditado, contra fatos não há argumentos, né? Não tem como a gente negar fatos daquela época. Ao mesmo tempo que não tinha como eu não tratar sobre guerras, porque tudo naquela época virava guerra, né? Eu até acho que eu trato pouco sobre guerra nos livros, porque tudo naquela época, um olhou para o outro meio torto, já marcavam lá uma batalha para o dia seguinte. Então, a época medieval é muito complicada por causa disso, né? Tem um lado religioso que você tem que abordar, e você tem que tentar também, apesar daquilo que você falou, né? Eu acabei colocando impresso mesmo, muito de mim ali, mas eu tinha também que ser um pouco neutra, tive que ser um pouco neutra, mas eu fico feliz de ouvir o entendimento que você teve, que é exatamente o que eu tentei passar, o que eu quis passar. E eu sempre falo para todo mundo que vai começar a ler que não é um romance, não é... eu tenho falado agora também, né? Cuidado para não chipar o casal errado, porque todo mundo briga comigo, então já estou adiantando antes. É um spoiler daqueles, mas eu tenho que falar porque já recebi muitas críticas até quanto a isso. E quanto ao romance também, eu tenho falado para todo mundo que eu leio René Aturi. Não é um romance meloso, se prepare para chorar, mas por outros motivos. É dramático, é bem dramático. E o segundo eu acho que tá dramático, mas está um pouquinho mais romântico. Apesar de ainda tá forte. O drama ainda prevalecer, mas ele tá um pouquinho mais romântico. E eu sempre alerto quanto a isso, porque às vezes a pessoa, já tive muitas pessoas que pela capa, né, falam, ai, que bonitinho, nossa, que capa linda. Deve ser um romance fantástico, aproveitando para mostrar a capa, né? Deve ser um romance lindo, medieval, de princesa, de rainha. Né? Também, eu também. Né? Só que não é um conto de fadas. Mas não é só. Né? Não é um conto de fadas, então não adianta enganar o leitor e depois o leitor vai brigar com você, né? Não é. Então, se você realmente quer ler, ele é assim, ele é uma história mais forte, mais dramática, mas ao mesmo tempo que é legal, que eu já falei sobre isso várias vezes em outros lugares, é que ele é uma história criada para qualquer idade, ele não tem um limite de idade, né? Costumo dizer de 0 a 80, eu tenho leitores... 0 a 80 não, né? Porque não sabe ler ainda. Mas eu tenho leitores adolescentes, já com mais idade. Então, assim, ele não tem limite de idade. Isso que eu acho ótimo, acho maravilhoso. E o segundo, eu estou tentando manter essa linha também, para que continue não tendo, para que todo mundo possa ler. Uma coisa também... Para quem não leu René Aturi, que for ler, algumas pessoas você indica um romance de época, um romance medieval, a pessoa já pensa, poxa, eu não gosto da linguagem desse tipo, porque, nossa, usam palavras ultrapassadas, a gente muitas vezes tem que ficar ali no dicionário. Pessoas, leiam René Aturi. Leiam René Aturi. Leiam, porque você não vai precisar de dicionário nenhum. Não vai. Sabe, o que eu achei muito, muito bacana? Essa questão de você colocar uma linguagem tão atual e não deixar de colocar a linguagem da época. Sim, eu sempre falo isso, que é muito difícil, né? Uma das partes difíceis do romance de época, e principalmente medieval, é que você tem que manter a linguagem, só que se você for muito ao pé da letra, fica chato, porque... Né, a gente não vai entender, não condiz com a nossa realidade, é isso que você disse. Ficamos deveras entediados. Não é? Exatamente, é bem assim mesmo. Então, assim, eu tentei manter
esse como que se diz, me fugiu a palavra agora, esse equilíbrio, né, entre a linguagem da época, que também não tem como você colocar gírias, né, num romance medieval, nem colocar, nossa, foi super legal, né, não dá, né, não Nem o tem supimpa como. cabe aí, gente. Não dá, não dava. Mas, ao mesmo tempo, eu não quis exagerar nisso para que ficasse entendível para todo mundo, né? Isso que eu estou falando, de todas as idades, para que todo mundo que lê, mesmo sem conhecer a época medieval, mesmo sem ter lido nada da época, mesmo sem ter estudado nada da época, entenda, né? Consiga entender. E se tiver uma ou outra palavra um pouquinho mais difícil, só que vá, né? Vai pesquisar um Mas pouquinho, nem mas não precisa de um tente. dicionário, gente. Porque, pelo contexto, você sabe. Sabe, tá Isso muito que eu ia simples. falar. Tá muito fácil, muito Isso que eu ia fácil. falar. Pelo contexto, você acaba adivinhando o que que é e você acrescenta algumas palavras no vocabulário também, o que é muito bom, né? Sim, com certeza. Dona Sandra Milani, Ai, meu Deus. Fiquei com medo agora. tá assustada, mulher? Quando fala o nome quase inteiro, Ah, então, não se assuste. Sobre a questão do livro, acho que tem que salvar essa outra parte, né, gente? Tem que salvar essa parte também. Sobre a questão do livro, a gente sabe que ainda tem muita coisa para acontecer, tem muita história para você escrever. Tá tudo aí na cachola, mas a gente sabe que vai mudar muita coisa, como você começou a escrever o Rei Natura e você falou, poxa, porque é assim, né? Quem escreve sabe, os personagens, eles usam os autores, gente, verdade. É uma sim, entidade eles que, usam a gente. Tem gente que acha que quem não escreve acha que a gente é doido, né, de falar nisso. sim, Mas é verdade, gente. Eu na verdade, tive várias vezes. o escritor ele se sente o deus de um mundo. Ele criou, ele manda. Mas, na verdade, ele é usado, gente. Ele é usado. Vamos falar a Sim. verdade, ele é usado. Mas a gente é usado mesmo, porque teve muitas vezes que eu sentei para escrever um capítulo. Eu gosto de escrever todo dia. Geralmente eu gosto de começar um capítulo e terminar no mesmo dia, né? Para não ficar aquela coisa quebrada de você pegar o capítulo no dia seguinte, esquecer, de repente surgir, né? Sumiu aquela inspiração da hora ali. E muitas vezes eu sentava para escrever pensando, nossa, esse capítulo vai ter isso. Tá, tinha isso mesmo. Só que as falas que eu imaginava para os personagens, as situações, mudava muito, porque eu começava ali a fala, né? Ah, ele vai falar isso. Aí, de repente, quando eu vi o diálogo, foi para um outro caminho, ele falou outra coisa. Eu falava, meu Deus, mas não era isso, mas ficou bom. Mas ficou legal, gostei disso. Então, parece que é assim Tem mesmo, muito isso. parece que o personagem está ali no ouvido da gente, narrando, e a gente é só um receptor ali para Eu tô colocar dizendo, aquilo no gente. papel. É uma entidade, É, meu povo. é muito engraçado isso. Só quem escreve entende, e É, quem acha que é loucura, senta para escrever que você vai ver que é verdade. é. Tenta escrever que você vai ver que é verdade. Ah, a gente tá aqui, vamos descontrair um pouquinho? Não deu tempo da gente conversar tudo que a gente queria. Poxa, não deu. Vamos, Vamos. né? Não é? Deixa eu Pode te ir. perguntar. Se você soubesse que morreria à meia-noite, o Lá que vem você a Ana com estaria essa fazendo? pergunta. O que você estaria fazendo às 23h45? Ai, abraçando e beijando meus filhos, com certeza. Acho que quem é mãe, a primeira coisa que pensa é nos filhos, né? Não tem Tem jeito isso. também. Quem é mãe, a primeira coisa que a gente não pensa em mais nada na vida. Não, quem é mãe, Uma inclusive, situação ela dessa. já. A primeira coisa que ela pensa é assim: eu não posso morrer, não tenho tempo para morrer. Exatamente. Eu deixei de fazer muitas coisas que eu achava arriscada na minha vida, porque eu pensava, não, eu preciso viver bastante, não posso correr risco de vida. Eu preciso viver bastante porque eu tenho 2 filhos para criar e eu quero ver eles crescerem e se Eu tornando todo dia. adultos. Eu todo dia. Eu digo, Não como é? assim, gente? Não posso me dar o luxo. Com licença, eu tenho criança. Exatamente. Então, acho que o que eu faria nesse horário seria beijar e abraçar meus filhos, com certeza. Não tem nem Você dúvida. prefere ser genial, mas preocupada, ou uma pessoa simples e relax? Como é que é? Genial e preocupada ou simples e relax? É. Eu acho que eu prefiro ser simples e relax. Mas tu já é tão relax que tu, tipo... Olha, Mas a gente tá num dia ruim, a gente não tá bem, Sandrinha manda um áudio. Pronto.
Oi, meninas. Aí pronto. A Ana Escuta fala, isso já. a Ana costuma falar, ai, os seus Tenha áudios são calma, gente. Olha, se eu fenomenais. tivesse. Olha, depois de passar falando com Sandrinha aqui mais de 1 hora, Sandrinha falando comigo aqui, gente, ó, não vou ter estresse pela próxima semana, gente. Ai, que bom, fico feliz. Todo mundo fala isso, né? Que ai, você transmite uma paz tão boa. Fala, ai, gente, que bom. Às vezes eu não tenho toda essa paz, não. Às vezes é meio É, mas só aí. do jeito, é meio do jeito mesmo, né? Da personalidade. Mas eu fico feliz de levar a paz para as pessoas. Mas eu procuro sempre buscar essa paz também, porque, né? Eu também É, preciso. você já viu insanidade, onde depois você viu criatividade? Ai, já, muitas vezes. É tão louco, Muitas né? vezes. É louco demais isso. Quantas vezes a gente vê alguém fazendo uma coisa, ou vê alguma coisa que está acontecendo, e você fala, gente, que absurdo, o que, que é isso? Meu Deus do céu. E depois você pensa e fala, nossa, mas faz todo sentido, é muito legal, é muito bom. E eu acho que a gente não pode. Aí entra naquela coisa de preconceito, né? A gente não pode ter preconceito com nada. E porque uma coisa que hoje pode parecer absurda para você, amanhã é o que vai te fazer feliz, ou vai salvar a sua vida, ou vai te trazer alguma ideia, né, alguma ideia excepcional, Poxa, se assim. candidata a presidente da República, please, eu voto em tu. Tô fora. Eu sou daquele tipo de pessoa, assim, sabe, que quando o assunto é política, religião, futebol, essas coisas assim, eu não gosto de me meter muito, não. Eu tenho Ai, as minhas queria ser assim. opiniões, eu Queria ser tenho as assim, minhas gente, não opiniões. consigo, meu povo. Tem Tô gente que lá no acha que meio já. assim, ai, acho que se você não se envolve, você não tem opinião. Eu tenho as minhas opiniões sobre os assuntos, fico antenada sobre tudo, gosto de estar informada, mas eu não fico me metendo em nada, não, porque eu acho É, que as você é a pessoas não pessoa que prefere ter sabem paz do que razão, né? exatamente. Falou perfeitamente agora. Eu Agora, prefiro mais ter uma paz que razão. perguntinha. Se você pudesse Manda. oferecer um único conselho a um recém-nascido, qual seria? Um recém-nascido. É um conselho só. Nossa, um recém-nascido que tem a vida toda pela frente. Ah, eu acho que eu falaria para ele, olha, aproveita muito a infância, porque as suas melhores e maiores recordações da vida serão essas. O que você vai viver na infância, ter ali a presença, o carinho da sua mãe, do seu pai, e brincar muito, se divertir muito. Eu tive uma infância muito boa, graças a Deus, não tenho do que reclamar. Tive pessoas boas, né, que me orientaram em tudo. Mas eu acho que a infância sempre deixa aquele gostinho de quero mais, assim, sabe? De você querer voltar. É engraçada essa sua pergunta, que a minha filha me perguntou hoje se eu queria voltar a ser criança. Que ela me vê às vezes fazendo um monte de coisa e fala, mamãe, você queria voltar a ser criança? Que aí você não ia precisar fazer tanta coisa, né, mãe? Você só ia brincar. Aí eu falo, ai, filha, seria ótimo voltar a ser criança, mas ao mesmo tempo a mamãe gosta de fazer as coisas que a mamãe faz agora, né? A mamãe teve uma infância boa, a mamãe gostou de ser criança, mas agora a mamãe gosta de ser adulto também. Mas as melhores lembranças eu acho que são da nossa infância mesmo, né? Quando a gente está se formando, crescendo ali. Acho que seria isso, aproveite muito a sua infância, brinque muito, se divirta muito, faça Nossa, amigos, ótimo né? conselho, né? Ótimo. Não é? Maravilhoso. O Lê está falando que também não se envolve em assuntos de política e religião, é verdade. O Lê é bem neutro mesmo, não vejo ele em treta nenhuma. Não, ler é muito relax, né? Primeiro que o É, cara tá num monte de grupo que só tem mulher. Ele tem só que tem aguentar, mulher, ele tem que aguentar a falação de tudo que é assunto. E ó, coitado, às vezes eu tenho dó dele, viu? Porque ele, se eu fosse o nossa, ler, se eu fosse o ler, eu era só assim, saiu, eu saía de todos. Mas ele tá lá, cara, aturando todo mundo, eu não sei falando de como um ele monte de aguenta a coisa, gente, tem né? dias, Ou né? seja, gente, uma pessoa dessas é muito maravilhosa. Lê, I love you.
Ahn, Ai, vamos deu já risada. quase terminar, né, gente? Porque, enfim, daqui a pouco já passou mais meia hora. Se não derrubam a gente aqui também, né? É, é, Ah, mas tá muito bom, o, tá muito o que gostoso. te traz mais orgulho na vida como escritora? Eu perdi o comecinho. O que eu tenho mais orgulho na vida? O que te traz mais orgulho na vida como escritora? Como escritora? Ah, eu ter conseguido e conseguir escrever, né? Porque muitas pessoas às vezes me perguntam assim, nossa, principalmente quando leem o livro, né, a Reniatura, e perguntam como que você conseguiu escrever um livro com filhos pequenos, né, com outras rotinas, tal, de tanta coisa para fazer e tal. E eu tenho orgulho disso, tenho orgulho assim, não orgulho que você quer que todo mundo saiba, entendeu? Que você quer mostrar para o mundo, não, é um orgulho meu, é uma coisa minha, mesmo que não se tornasse um livro, mas é claro que a gente tem orgulho por ter se tornado um livro, por ter sido publicado, claro, mas mesmo que não virasse um livro, o fato de eu ter conseguido escrever uma história inteira, ter conseguido terminar, né, princípio, meio e fim, de ter conseguido tempo para escrever, eu tenho orgulho disso, eu tenho orgulho de conseguir, de ter conseguido fazer isso. Nossa, E esse ano eu tô com orgulho de, em meio à pandemia, vocês não imaginam, gente, a minha rotina, não só a minha, como a de todo mundo, de vocês também, né? Isso é uma coisa que a gente pode falar mundial, né? Que foi mundial. Mas a rotina mudou de uma forma, assim, né? Você passar a ter todo mundo em casa, trabalhando em casa, estudando em casa, e a gente, como mãe, como esposa, como dona de casa também, a gente teve que se virar ali nos 30, né? Como dizem. E eu pensei, pronto, agora que eu não vou conseguir terminar esse segundo livro, vou ficar devendo para as betas, vou ficar devendo para a editora, vou ficar devendo para todo mundo e não vai sair nada esse ano, né? Não vai ter Bienal, mas também não vai ter livro, aquela coisa. Né? Então eu tô com orgulho danado de mim, de eu ter conseguido, sabe? Ainda tá assim, tá engatinhando algumas partes ainda, que é a parte da revisão, que quando eu terminar também eu vou ficar orgulhosa, porque também tá muito difícil. Mas eu já tô com essa coisa de dever cumprido, de eu ter conseguido em meio à pandemia, porque eu sei que muita gente teve bloqueio, né? Muito escritor teve um grande bloqueio de escrita, não conseguiu escrever nada. Então, eu estou feliz por eu ter conseguido escrever, ter conseguido terminar. E não só o livro, né? Por eu ter conseguido escrever um conto. Aliás, dois contos que eu achei que eu achei que qual não ia é? sair, né? O medieval, o microconto, que foi um grande desafio também, que também foi da Bind, né? Foi um grande desafio também. Escrever um microconto Né? com 1.000 palavras. Eu falei, meu Deus, como que eu consigo? Aí a primeira prova que eu fiz saiu 3.000, eu tive que enxugar ele para 1.000, Nossa. foi um grande desafio também, foi muito legal. Os dois foram grandes desafios, né? Mas foi ótimo que tirou da zona de conforto, Ah, foi eu maravilhoso. preciso comentar uma coisa sobre o que Ah, você falou. Ah, não é um orgulho que todo mundo tem que saber, é um orgulho meu, sabe? Eu acho que isso é o verdadeiro orgulho, sabe? É aquela coisa que sim, você não precisa que o mundo saiba, é o que você sente, né? Então sim. eu acho que isso é o verdadeiro orgulho. Então, poxa, seu orgulho como escritora tá, ó. Só de eu saber, de eu, né, de eu sentir, de eu ter esse sentimento, para mim já está valendo. O que vier a mais, eu costumo dizer que o que vem a mais é lucro. Acho que o sucesso não é aquela coisa, acho que muita gente confunde, né, a fama com sucesso. A minha sobrinha uma vez me perguntou, nossa tia, um pouco antes de eu ir para a Bienal, lá no Rio, ela perguntou para mim, nossa tia, você vai ficar famosa, que legal, nunca conheci ninguém famosa, ninguém que fosse famoso. Eu falei, não, a tia não vai ser famosa. A tia nem quer ser famosa, a tia só quer conquistar um espaço na carreira que a tia resolveu seguir. E eu acho que isso que é legal, você não precisa ser famoso, você tem que buscar o sucesso que você quer, independente da profissão, né? Acho que isso serve para qualquer profissão. Você tem que buscar o que você quer, o que você almeja como sucesso, mas um sucesso pessoal, não que você vá
Não que você necessite mostrar isso para os outros, né? É o seu sucesso. Então, para mim, o meu sucesso, só de eu ter lançado o livro, de eu ter conseguido escrever, de eu ter conseguido lançar na Bienal, de eu ter participado de uma Bienal, isso para mim é o meu sucesso, independente se eu fiquei conhecido ou não, se eu sou conhecido ou não, entendeu? Só esgotou os livros na Bienal, né? Para mim já basta. Só esgotou todos os livros na Bienal, né, querida? E tá vendo? Parece que quando a gente pensa assim, atrai as coisas, né? É natural. É natural. É a questão de você regar o jardim, as borboletas vêm, né? Exatamente. Não precisa ser nada forçado. As coisas acontecem naturalmente. Graças a Deus que é assim. A última pergunta para a gente já encerrar, porque senão a gente vai esperar cair de novo. Primeiro eu quero te dizer muito obrigada por você aceitar conversar com a gente. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Ainda passou do tempo, não tá nem aí. Mostra essas fofuras pra gente. Mel e Miguel, com coisa mais linda. Os meus aparecidos. Trabalhou bem. Que bom. Outra coisa. Eles estão tomando meu chá aqui. Eu coloquei o chazinho aqui por causa da garganta e eles estão mandando ver no meu chá aqui. Acabaram com o meu chá. Errado não estão. Eu tô aqui sem os meus filhos surtando, gente, já. Tô indo pra ir pra casa. Os meninos estão aí, eu quero saber como é que estão. Enfim, vai dar certo. A gente fica assim. Coisa de mãe, né? A gente fica assim. Eu sem meus filhos, todo tempo do mundo pra escrever e não consigo escrever. Não consigo, porque eu tô sem meus filhos. Triste. Eu sei como é que é. Não é fácil. Então, eu queria, além de agradecer você pela disponibilidade de estar conversando com a gente, agradecer pela sua contribuição no mundo literário, por você colocar sua verdade naquilo que você escreve, porque a gente tá vendo que tem muita gente querendo escrever, muita gente, mas é pouca gente querendo passar alguma coisa, entendeu? Então eu quero te agradecer pela sua contribuição no mundo literário. Eu quero te perguntar, como você gostaria de ser lembrada daqui a 100 anos? Como que eu gostaria de ser lembrada daqui a 100 anos? Nossa. Em primeiro lugar, eu que agradeço, tá? Adorei, tô adorando participar. Adorei conversar com você. Eu ficaria aqui mais umas três lives. E o que eu quero ser lembrada daqui a 100 anos? Como uma pessoa que sonhou e conseguiu realizar o que ela sonhou com amor e acreditou, né? E acreditou no sonho, não deixou o sonho passar. Acho que é isso que a gente tem que fazer na nossa vida, seja qual for o seu, você tem que lutar por ele e não deixar ele para trás, porque a vida é tão curta, né? A gente acha que a vida é longa, mas não é. A vida é tão curta, passa tão rápido. Então não deixe de fazer o que você gosta, o que você ama, independente de você achar que não vai dar certo, que é impossível. Nada é impossível. Tudo é possível de ser realizado. Só depende de você. Nossa. Pois é, pessoas. Esse foi o nosso bate-papo de hoje com a Sandrinha. Olha aí, com essas pessoas maravilhosas aí, né? Maternidade real. Né? Com criança. Sandrinha, é isso. A gente vai salvar aqui, né? Já obrigada, parte, vamos salvar a segunda. Quem quiser assistir, povo, assiste aqui. E é isso. Assistam, deixem comentários lá que a gente responde. Adorei. Tchau e até a próxima. Que depois a gente conversa de novo. Amei, pode me convidar sempre. E só para terminar. Capítulos. Pode deixar. Prometido. Até sexta-feira tem mais capítulos. Pode me cobrar. Não precisa cobrar, não. Vou mandar. Obrigada a vocês que estiveram aqui, tá? E é isso. Tchau. Beijo.